Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Mais um dia de leitura aqui, ó. Café com Deus Pai. Se você está sempre acompanhando, já sabe, ó, curta e compartilhe com o pessoal. E se é a primeira vez que tu tá chegando nesses vídeos aqui, o que a gente faz aqui? A gente faz uma leitura e faz um acompanhamento, tanto do livro, que esse aqui é o mais vendido do Brasil atualmente, é um devocional que acompanha até o final, que tu vai ver que é muito bacana. Fizemos comentários e também lemos a Bíblia. Então fica aí que eu vou ler aqui o dia de hoje, 17 de março. 17 de março é o dia de hoje. Título: Não se deixe paralisar. Já sabe o que vem por aí, né? Quem está acompanhando já sabe o que vem por aí. Ou já imagina, né? Frase diz o seguinte: E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. Gênesis 45, 2. José nos ensina muito sobre perdoar. Perdão. Quando ele está diante de seus irmãos, anos após estes o terem traído e vendido como escravo, agora ele ocupa um lugar de destaque, abaixo apenas de Faraó. Se você não conhece a história de José, rapidamente, ele era o cara, digamos assim, né, na família, e os irmãos dele tinham inveja dele. Venderam ele, ele foi escravo, sofreu por muitos anos, só que a interpretação que ele deu de sonhos, né, do faraó, que fez todo o Egito prosperar, então fez com que ele ficasse só um nível abaixo do... Ele era o governador, né? Ele ficou só apenas abaixo do faraó, no caso. E ele, depois de um tempo, ele viu os irmãos dele, né? E ele perdoou os irmãos, certo? Então, olha só. Por isso, José teria todo o poder para vingar-se dos irmãos que vieram até o Egito em busca de comida. Mas a misericórdia prevaleceu sobre a ira. E José, em vez de ser tomado por um sentimento de rancor para com seus irmãos, sente compaixão em seu coração. E possivelmente lembrando-se de tudo pelo que havia passado, retira-se da presença de seus irmãos e chora. O choro de José certamente não foi por causa de toda a dor que ele passou para chegar até ali, mas de alegria por ver a promessa do Senhor se cumprindo, mostrando-lhe que tudo, enfim, valera a pena. Não só para ele, mas para um incontável número de pessoas que deixou de perecer com a fome, graças aos direcionamentos dados pelo Senhor a José. Aqui, se você vai ver, ele salvou todo um povo com a interpretação do sonho. Ele sabia que ia ter 7 anos bons e 7 anos ruins. E ele, com isso, ele conseguiu evitar com certeza a morte de muitas pessoas. E o povo vinha de outros lugares, né? Inclusive fez enriquecer também o próprio Egito, porque lá tinha alimento, nos outros lugares não. Então os outros lugares vinham lá sempre comprar. O Egito com certeza dominava, né? Por quê? Por causa do que José tinha entendido dos sonhos. Só que isso já era uma promessa de Deus. Só que agora você imagine quantas vezes você pode estar enxergando lá na frente, pode ter sentido algo, pode Deus ter falado alguma coisa para você e você está no meio do caminho e você está às vezes querendo deixar de fazer as coisas. Não faz porque é difícil, porque tem uma pedra aqui, outra ali. Só que a alegria de José aqui é quando? No final, depois que as coisas aconteceram. Só que aqui diz o seguinte, ó, mostrando-lhe que tudo, enfim, valera a pena. Valer a pena é no final da jornada. Depois, muitas vezes você está no meio do caminho e você às vezes pensa em desistir, pensa em não fazer mais, ou às vezes nem inicia, nem começa. Vai valer a pena. Dá o título aqui: Não se deixe paralisar, certo? Então vamos lá. Quanto tempo perdemos guardando mágoa e rancor de quem algum dia nos fez algum mal? Ou remoendo as dores do passado, lambendo velhas feridas,
sem deixá-la cicatrizar? A dor do passado pode nos fazer chorar, isso é inevitável, mas ela não pode nos paralisar. Precisamos avançar com fé, conscientes de que todos os escombros do nosso passado estão servindo para formar um alicerce firme para o nosso futuro. Então, se tu tiver com problema, não vou perdoar a pessoa. Na verdade, a pessoa, se tu tá com problema, se tu não perdoa uma pessoa, para quem você faz mal? Para aquela pessoa ou para você? A verdade é que aquela pessoa não tá nem aí para você, não tá nem se importando, não quer nem saber de você muitas vezes. E você fica lá e tal. Então, o perdão não é para outra pessoa, e sim para você, para si próprio. Então, se tu tá com um problema que tu fica ali, só perdoar. Perdoar, vai se perdoar a si mesmo e vai se libertar, né, de muitas outras coisas. E a verdade é que a outra pessoa muitas vezes nem sabe também daquilo que você sente, daquela mágoa que você tem. Ela às vezes nem imagina. Como é que ela não sabe? Pessoas são diferentes. Às vezes pode ter acontecido alguma coisa que você sentiu e a outra pessoa nem percebeu. E aí você fica aí, né, travando outras coisas, travando a tua vida por causa disso. Então olha só, se o ontem foi dolorido, não significa que o amanhã o será. Cada dia é diferente, um diferente do outro, né? Tenha fé e confie no Senhor, pois Ele lhe dará maturidade para aprender com as experiências do passado e a orientação necessária para viver um futuro abençoado segundo a vontade dEle. Tem até eu vi, se não me engano, no Facebook, já na minha página eu vi que tem uma foto de uma palestra que eu fiz, demonstrando a questão do passado e futuro. Existe um ponto. Imagina que símbolo do infinito, existe o passado, existe o futuro, e no meio, entre eles, existe um ponto de intersecção, bem no meio, que é o que? O hoje. O passado já foi, não tem como voltar atrás. O futuro, a gente imagina, pode ser tal coisa, pode ser aquilo, mas a ação mesmo é quando? No hoje. No hoje. Então, você pega os pontos que aconteceram no teu passado e vai te ajudar o quê? A fazer um futuro melhor. Mas é no hoje que você precisa agir. É no hoje que você precisa decidir. Se você precisa perdoar, é no hoje. O ontem já foi, ou amanhã talvez nem chegue. Então, aqui ó, tô até lendo o título de amanhã, que falando muito, já quase spoiler, tô quase contando que vai ser do dia de amanhã. Mas você já entendeu, né? Então vou para a leitura do dia de hoje, que é Marcos 16, certo? Que é a ressurreição de Jesus. Esse já é o último capítulo de Marcos. Então olha só, chegamos já no final aqui de Marcos, que diz o seguinte, ó. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Diziam umas outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida. É que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizados. Ele, porém, lhes disse: não tenham medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro
que ele vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão como ele disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam tomadas de temor e assombro, e não contaram nada a ninguém, porque estavam com medo. Imagina, né? Por mais que estivesse com Jesus, sempre estavam ali, Jesus tinha falado, é uma coisa que só aconteceu com Jesus mesmo, né? Não tem como um ser humano ressuscitar, então, com certeza estavam com muito medo, porque as pessoas têm medo do que é desconhecido, certo? Então, havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àquele que, tendo sido companheiros de Jesus, estavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Então, não acreditaram. Depois disso, Jesus manifestou-se em outra forma a 2 deles, que estavam a caminho do campo. E indo, eles o anunciaram aos demais, mas também a esses 2 eles não deram crédito. Olha só. Primeiro, as mulheres foram lá. Aí diz aqui um homem, mas eu sabia que ao lado tinha um vestido de branco. Na verdade, diz aqui um jovem sentado ao lado direito. Eu sabia que era um anjo, né? Então, o primeiro anjo foi lá e falou que Jesus tinha ressuscitado. Elas ficaram com medo de não falar. Depois Maria Madalena foi lá, contou para o pessoal não acreditou. Ele manifestou de outra forma a outros 2, e eu também não deram crédito do que estava acontecendo. Olha só que interessante. Finalmente Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa. 11 por quê? Porque um tinha traído Jesus, certo? E censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham o visto já ressuscitado. E disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Esses sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. E eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio dos sinais que se seguiam. Então, olha só. Aqui está falando o título até de hoje, que não se deixar paralisar. E a palavra-chave é avançar. Por quê? Porque os próprios discípulos de Jesus estavam paralisados, não acreditavam. Então eles tiveram que ver. Só que eu, você ou qualquer pessoa que está escutando, que está lendo, certo? A gente não tem como ver. Não tem. Então é questão de crer. Então analise como é difícil às vezes para uma pessoa acreditar. Se as pessoas que estavam sempre junto, todos os dias, não acreditaram, tiveram que ver com os olhos para acreditar, e nós não vemos com os olhos. Então você vê que, eu falei para tal pessoa uma coisa, ela não acreditou. Não é tão simples assim, né? Só que não se deixe paralisar. Eles acreditaram. O que eles fizeram? Começaram a falar. E por isso que nós estamos aqui. Hoje tem tecnologia, estou aqui usando a tecnologia a favor, mas estamos falando a respeito disso. Por quê? Porque eles não se paralisaram e fizeram o que tinha que fazer, certo?
Então, olha só, a frase de hoje é: Deus prometeu prover a força, a energia e o poder de que você precisa para prosseguir. Então, não sei se tu tá com algum problema, se tem alguma coisa que você sabe que tem que fazer, mas tá parado, você sabe que tem alguém que vai te ajudar, né? E a questão de você crer, porque já foi falado que ele vai te dar força. Então é questão de você pegar e agir. E tu agir, não é? Ai, se Deus me ajudar. Deus já prometeu aqui, ó. Deus prometeu prover a força, a energia e o poder. Ele já prometeu, já tá contigo, certo? Então, o que que precisa? Você dar o passo, você colocar uma data. Não é ficar preso ao passado que já passou. Não é ficar só imaginando o futuro que vai vir no hoje, o que tu vai fazer hoje. Qual a data você vai colocar? Você pode até colocar uma data. Daqui uma semana eu vou fazer tal coisa. Daqui um mês eu vou fazer. Então tem coisas que se você imaginar, é muito grande. Inclusive hoje eu fiquei estudando um negócio que chega a ser até loucura, né? Eu tava olhando a questão dos investimentos, nas coisas, um negócio bem maluco. Mas não veio aqui ao caso contar, eu acho, né? Nesse momento. Mas às vezes você olha assim, ah, isso aqui é muito longe para mim. Só que muito longe para quando? Para amanhã, às vezes, né? Mas às vezes em questão de 1 ano, 2, 3 anos, aquilo é atingível. Então você tem que colocar uma meta. Ah, para 1 ano, por exemplo, certo? Só que para atingir aquilo lá, depois tu reduz para 1 mês. O que que tu tem que ter em 1 mês para que aconteça? Depois para uma semana. Depois para um dia. Então, o que que tu tem que fazer no dia de amanhã? No dia de hoje? O que que tu tem que fazer? Então, cada dia você vai fazendo um pouco para que dentro de 1 ano chegue lá. Porque às vezes você fica pensando, ah, é difícil, é muito grande isso. Mas se tu dividir em pequenas partes, você vai conseguir chegar lá. E assim, vamos lá. 1 ano, por exemplo, chega logo. Rápido, né? Não sei quantos anos você tem, mas pode ver, passa muito rápido. Então, se tu não fazer, cada dia, esse 1 ano vai chegar de qualquer jeito. E as coisas não vão ter acontecido. Então, não se paralise. Bora agir e coloque aí a data do que você quer daqui 1 ano. O que que você precisa. O que que você conta aí, já coloca a data e bora pra ação, pra action. Até amanhã.